Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós temos visto tantas coisas estranhas acontecendo. Nós temos, quando a gente assiste televisão, ficado tão assustados, tão preocupados. A gente tem certeza, o mundo inteiro está mostrando que alguma coisa vai acontecer. E nós sabemos que este acontecimento é a volta de Jesus para buscar a noiva. Ele não virá buscar a Igreja Batista Manaim. Ele vai buscar aqueles que, dentro de qualquer igreja, não importa a placa, mas aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E é pensando nisso, nessa volta de Jesus para buscar a noiva, e essa noiva tem que estar perfeita, pura, imaculada, essa noiva tem que estar sendo preparada para esse retorno, é que ao abrir essa passagem, meu coração sabia, nós precisamos falar sobre isso. E olha o que está escrito no livro de Atos, quando o primeiro discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele de repente ele chega e começa a falar, porque desce do céu um som como se fosse aquele vento impetuoso, e eles cheios do Espírito, as pessoas começam a ouvir o barulho, vão atrás para saber o que era. Alguns pensam até que eles estavam bêbados, mas na verdade sobre eles vieram línguas como se fosse de fogos, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quando as pessoas chegaram, talvez por curiosidade, o que está acontecendo? Eles viram aqueles homens louvando, exaltando a Deus, e ali eles não entendendo, alguns eles estão bêbados, mas Pedro toma a palavra e começa a falar sobre por que eles estavam aqui. Assim, aquilo ali era promessa, era cumprimento do que Jesus tinha dito, que eles seriam cheios, e agora cheios eles poderiam falar abertamente, sem temor algum, das grandezas, do que Deus tinha preparado através de Jesus, através da vinda dele, da morte dele e da ressurreição. Mas aí ele fala um versículo que deveria falar muito ao teu coração e ao meu falou também. Olha que coisa linda que nós estamos em Atos capítulo 3, no versículo 19 ele fala assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Nessa minha caminhada de 40 anos com Jesus, eu tenho visto, ouvido, participado de coisas lindas que Jesus tem feito no nosso meio. Mas a coisa mais linda, a coisa mais impressionante para mim, chama-se a salvação de uma pessoa. Como este Deus tão santo pôde morrer, se fazer carne, morrer, ressuscitar para vir me buscar, pecador. Que amor é esse? Que coisa louca, que coisa linda. E aí, quando você está pensando em todo o trabalho que ele teve para resgatar a tua vida e a minha vida, você se depara nessa passagem onde ele diz que os nossos pecados podem ser perdoados, mas eles serão perdoados quando o próprio Deus vir nos nossos corações o quê? O arrependimento e a conversão. Também nesses 40 anos de caminhadas com Deus, eu tenho visto muitas pessoas se arrependerem. Muitas e muitas pessoas. Alguns são mais o remorso. Quando você vai no dicionário, remorso, arrependimento, é mais ou menos a mesma coisa. Não é para Deus. Arrependimento é reconhecimento. Eu errei, eu pisei na bola. Deus é um Deus santo. Senhor, me perdoa. Eu realmente reconheço. Isso é pecado. O padrão é de Deus, porque se nós formos seguir cada um tem sua própria maneira de pensar, cada um acha que é certo e errado, você não vai chegar em nenhum padrão. É através da Bíblia que nós começamos a ver o caráter de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, o plano de Deus, e é assim que nós temos que fazer. Então, este arrependimento é fundamental para você ter o seu pecado cancelado, mas ele não falou simplesmente arrependei-vos, porque muitas pessoas chegam àquela consciência, eu estava errado, eu pisei na bola, eu pequei contra Deus. Mas falta uma coisa, porque essa passagem fala arrependei-vos e ele usa a expressão convertei-vos. Você sabe o que isso quer dizer? O teu reconhecimento de que algo estava errado, você tem, mas a conversão
representa uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de caráter, às vezes até mesmo uma transformação que ele vai fazer, uma mudança nesse temperamento explosivo, não porque eu sou italiano, não, você não conhece, eu sou espanhol, sangue quente. Queridos, agora nós temos outro DNA em nós. Como assim, Raquel? Você tem o seu pai e a sua mãe carnais, que são... O seu nascimento é um nascimento que ocorreu através da carne. Você recebeu na sua genética tudo aquilo que veio do seu pai e da sua mãe. É assim que é o DNA. Só que agora, quando você tem o teu pecado perdoado, você é transformado e recebe o dele. Agora são todos os planos, as vontades, o projeto dele se cumprindo na tua e na minha vida. Mas para isso precisa de arrependimento e mudança. Ah, então eu não consigo mudar, é porque ele não fez? Não é assim, querido. É que o nosso coração às vezes é tão duro que a gente continua fazendo o que Adão e Eva fez. A gente continua dizendo, foi a Eva que o Senhor me deu. A Eva estava errada, o Senhor estava errado e a serpente, ela simplesmente enganou. Para um pouquinho. Jesus está voltando. Que nesse dia, nessa manhã, nesse momento que você estiver ouvindo esse maná, você reconheça, peça ao Espírito Santo que a cada momento fale com você, quando você errar, quando você fizer algo que não agrada a Deus, quando você mentir, quando você xingar, quando o seu temperamento explosivo vier para fora, reconhece, peça perdão a Deus e mais do que isso, se converta. Mude, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de jeito. Isso é conversão. Tem que ser os dois juntos, arrependimento e conversão. Vamos orar? Paizinho querido, sem ti nós nada poderemos fazer, Pai. A tua palavra nos ensina isso. Sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, é o teu Espírito que pode nos atrair, é o teu Espírito que nos leva pertinho do Senhor, é o teu Espírito que nos faz cada vez mais ser parecidos com o Senhor. A nossa parte é em cada momento que o Senhor nos mostrar está errado, isso é pecado, não é assim, que nós possamos reconhecer essa voz que mostra o nosso erro e dizer, Senhor, eu estou errado, me perdoa, me mude naquilo que precisa ser mudado. Eu quero ser agora a imagem daquele Pai e não mais levar no meu corpo, no meu viver diário, as marcas da minha carnalidade. Você crê isso? Você pode pedir para o Espírito Santo que esse dia seja um dia de você andar juntinho dele, com seus ouvidos abertos, prontos para ouvir o que ele tem, o que ele quer e o que ele pode fazer na tua vida? Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se, reconhece e peça para Ele te ajudar. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.